Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre a DFC, tá? Só para constar para vocês, a DFC, ela tem duas formas de a gente fazer ela. Método direto e método indireto. Para não confundir a cabeça de vocês, eu preparei a aula de hoje voltada ao método direto. Aí, na terça-feira que vem, nós vamos fazer ela voltada ao indireto. Para que eu não passe os dois métodos hoje e depois vocês fiquem confusos ou troquem as informações na hora de desenvolver a prática. Então, primeiro vamos fazer a direta, depois a indireta. Tranquilo? Perfeito. Então, tá. Deixa eu só adicionar o pessoal aqui. Isso. Então, beleza. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Peguem caneta, papel, para vocês anotarem aí o que eu vou falar para vocês. Informações que não vão estar nos slides, que eu vou falar aqui. Já vou anotando. Outra coisa, eu fiz algumas mudanças agora no slide, tá? Mas depois eu posto esse meu slide atualizado lá. Então, vocês vão ver que algumas coisas do meu slide vão estar diferentes do de vocês. Mas depois eu atualizo o slide. Vamos lá, então. Não gostei. Oi? Brincadeira. Eu vou compartilhar minha tela, então, com vocês. Vamos lá, pessoal. Então, método DFC, método direto versus indireto. Então, na aula de hoje, nós vamos ver apenas o método direto, tá? Então, qual é a diferença do método indireto para o método direto? Então, a gente fala que o método direto é o método da DFC, que é um instrumento de trabalho, que é geralmente aquela DFC de gestão que nós utilizamos para a parte interna da nossa empresa, que ela é alimentada todos os dias, com todas as informações do fluxo de caixa, entrada e saída de caixa, que geralmente essa DFC tem aí, nós iniciamos o mês e colocamos nela o previsto e o realizado. Vocês já viram DFC dessa forma? O fluxo de caixa dessa forma? Que é aquela que a gente faz no início do mês, que a gente coloca o que é o nosso previsto e o que foi realmente realizado. Sim. Então, é nesse sentido que é esse método direto. Então, toda vez que vocês virem aí em provas, que vocês forem pesquisar mais a fundo a DFC, vocês vão notar que o método direto, então, é aquele tipo de demonstração contábil que a gente usa para a parte de gestão, que é sempre alimentada dia após dia, ou cada vez que a gente tem um recebimento de caixa, nós jogamos lá na nossa DFC. Cada vez que temos uma saída, nós jogamos na nossa DFC. Diferente do que a gente faz na contabilidade, que na contabilidade, geralmente no final do período, que nós vamos estruturar uma DFC. Tá? Então, o método direto, ele está mais ligado, ou seja, está diretamente ligado à DFC de gestão, voltada ao dia a dia da empresa, entrada e saída diária da empresa.
Por isso que não se utiliza muito o método direto para a contabilidade. Porém, nós somos contadores, nós precisamos saber elaborá-la. Tá? Então, o método mais utilizado para demonstração, para DFC, aceita pelo fisco, para DFC que é mais, que está mais voltada a atender aí os nossos investidores, atender aos bancos, enfim, aquelas pessoas que precisam da DFC para tomada de decisão sobre uma empresa, é utilizado o método indireto, tá? Então, o método direto, ele é mais utilizado dentro da empresa, como uma ferramenta de gestão. Mas nós vamos aprender aí a desenvolver o método direto também. Então, aqui eu coloquei para vocês método direto e instrumento de trabalho. Nós vamos ver lá na semana que vem que o método indireto, ele é mais uma demonstração contábil mesmo, voltada a tomar análise de investidor, análise aí de futuros clientes, análise de, por exemplo, o banco, quando pega uma demonstração contábil para analisar a capacidade financeira da empresa, de fazer os seus pagamentos, enfim. Então, o método direto voltado à gestão da empresa. Então, usa quem trabalha dentro da empresa, quem trabalha ali naquela parte de tesouraria, por exemplo, da empresa. E o método indireto, ele está voltado mesmo a uma estrutura de uma demonstração mesmo, voltada à análise. É uma demonstração voltada à análise contábil dela mesmo, propriamente dito. Então, aqui eu trouxe uma observação. Considera-se um instrumento de trabalho, porque tem como objetivo entender o fluxo de entrada e saída de caixa e equivalente de caixa das operações e atividades operacionais, investimentos e financiamentos. Então, vamos seguir. Deixa eu só colocar aqui. Então, aqui eu trouxe um método direto. Por exemplo, um método bem simples. Essa demonstração aqui é uma DFC que eu disponibilizei para uma colega minha que ela tem uma empresa de acessórios, de roupa. Então, eu disponibilizei para ela, eu fiz ela, tá bom? Então, aqui, ó, o previsto. O que é o previsto? O previsto é, por exemplo, no mês de julho, ela previu 12 mil em receitas, sendo delas 10 mil de acessórios e 2 mil reais em roupas. Quem está com o microfone ligado aí? Então, pessoal, aqui... Deve é o Thiago. Então, aqui são receitas de 12 mil. Isso aqui é o previsto, o que ela fez aí, uma meta, um objetivo para ela atingir no mês. E daí, durante o mês, ela vai colocando aqui o quanto de fato está sendo realizado deste valor, para depois ela comparar. Então, que nem eu falei para vocês, é mais uma demonstração contábil de gestão, de dia a dia da empresa, utilizado aí na parte contábil da empresa, da parte de administração, na financeira, na tesouraria, depende como dividido aí os setores da empresa, tá? Então, aqui eu coloquei outro exemplo, ó, o total de despesas. Ela fez uma previsão de despesa de 5.176. Então, ela colocou aqui tudo que ela teria de despesa fixa e o que poderia ocorrer, por exemplo. Meu carro aconteceu alguma coisa, eu vou colocar um valor ali de manutenção. Então, eu já faço uma previsão daquilo que pode acontecer para que eu não fique na mão. Então, como eu falei, é um instrumento de gestão, método direto. Então, continuamos. Aqui só para vocês terem uma ideia. Então, pessoal, vocês lembram como a gente fez o método indireto no passado? Me falem aí. Lembram que eu dei para vocês bem certinho uma estrutura da demonstração, que vocês só tinham que ir preenchendo do lado as variações que houve? Não lembram, né? Então tá. Então... Eu não lembro, não. Tá bom, não faz mal. Vamos continuar aqui. Então, para elaborar o método do fluxo de caixa direto, a gente utiliza uma espécie de equação, que é o seguinte. Ela é formada de saldo inicial mais as entradas menos as saídas de determinada conta. Então, toda vez que a gente for falar em método direto, geralmente, por exemplo, assim, alguém vai pedir, quanto que deu o pagamento da conta de
clientes a receber. Então, durante o mês de janeiro, durante o ano de 2019, Douglas, quanto foi que deu aí, quanto a gente teve realmente de pagamento dos nossos clientes a receber? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar nosso balanço patrimonial e a nossa DRE, que são da onde nós captamos as informações para montar a nossa DFC, e daí a gente vai fazer este cálculo aqui, ó, com base nessa equação aqui. Então, o saldo inicial. Toda vez que a gente fala em saldo inicial na nossa demonstração contábil, nós estamos falando sempre do ano anterior, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer um exemplo juntos aqui. Então, eu quero saber de vocês quanto foi o recebimento dos clientes do ano de 2019 da empresa que eu sou dona, vamos supor assim. Então, o saldo inicial da conta e vai ser o 31/12 de X1, tá? Então, vamos supor aqui 31/12 de 2018. Eu tinha um saldo inicial de clientes de R$110 mil. Aí, eu vou colocar aqui na minha equação esse valor, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, qualquer dúvida vocês me peçam, tá bom? 110 mil. Aí, eu quero saber quanto que foi o total da entrada para mim continuar aqui a minha equação. O que são as minhas entradas? As minhas entradas eu vou extrair aqui da minha DRE. O que a gente fala que é uma entrada? São as nossas receitas. Então, na minha receita, ela é de R$900 mil. Eu vou colocar aqui na minha entrada, que entrou na minha empresa, eu tinha um saldo inicial de 110 de clientes a receber. Aí entrou ainda R$900 mil das receitas que eu fiz, das vendas que eu fiz durante o período de 2019. Menos o meu saldo final, as minhas saídas. Ou seja, o que é a minha saída? É o ano de 2018 de fato. Então, quanto que estava em 2018 o saldo a receber dos meus clientes? Ah, prof, estava 140 mil. Então, nós vamos aqui e vamos colocar menos 140 mil. Aí, nós vamos ter o saldo final a pagar, que eu de fato recebi dos meus clientes, tá? Então, quanto que em 2018 a minha empresa recebeu dos clientes dela? 110 mil mais 900 mil menos 140 mil. Me falam aí quanto que vai dar. Por quê? Oi? 870? É. Então, 870 mil foi o que essa empresa recebeu dos clientes dela no ano de 2018. Então, pessoal, podem analisar aqui que nada mais, nada menos foi feito, foi uma variação da conta. Ó, prestem atenção aqui. 110, saldo inicial da conta cliente, correto? 900 mil, entrada de dinheiro, entrada da venda. Menos 140, que é o quê? O saldo final da conta de clientes, que é um ano para o outro. Nada mais foi feito do que a variação desta conta de clientes, ó. 110 menos 140 dá 30 mil reais. 30 mil reais é o que aumentou da minha conta de clientes. Então, se aumentou, quer dizer o quê? Que não foram pagos, correto? Que eu ainda tenho a receber 30 mil reais. 900 mil, que foi o que entrou, menos os 30 que eu tenho a receber, então foi pago exatamente 870 mil reais. Conseguiram entender? Falem ou escrevam para mim. Sim, professora, sim, sim. O povo tem vergonha de falar. Sim, professora, com esse exemplo fácil, sim. Depois a gente vai continuar mais exemplos, mas eu só quero que vocês entendam como é que vai funcionar essa equação. Então, sempre vai ser o valor no método direto, nós vamos sempre usar o valor da entrada, que nós vamos captar lá na nossa DRE,
tá bom? Sempre esse valor de entrada nós vamos tirar lá da nossa DRE. E o valor de saldo inicial e saldo de saída, nós vamos tirar lá do nosso balanço, que nada mais é do que o saldo que tinha em 31/12 de X1 e o saldo que tinha no final do outro ano, que é a variação desses dois. Um menos o outro deu 30 mil, que é 900 menos os 30, que é a diferença entre um e o outro, que então foi recebido 870 mil. 30 mil ainda está aqui para pagar, que é a diferença de um ano para o outro. Beleza? Beleza. Então tá, então eu vou continuar, hein? Ó, não esqueçam outra coisa, pessoal, que na DFC, o objetivo da DFC é saber o valor que a empresa tem de caixa e equivalente de caixa. O que é caixa? O valor que eu tenho no banco, o valor que eu tenho em caixa, de fato, lá na minha empresa, tá? Que eu movimentei dinheiro vivo, valor monetário real lá na minha empresa, e também equivalentes de caixas, numerários em trânsitos, aplicações financeiras, enfim, nesse sentido. Por isso que quando nós temos o saldo final das duplicatas a receber, ele vai diminuir aqui. Porque duplicatas a receber, por mais que ele seja um valor do meu ativo circulante, ele seja um valor positivo, um direito para mim, aumenta o meu ativo, ele de fato não é um dinheiro que está na minha mão, não é um fluxo de caixa que está na minha mão, ele não é um disponível. Ele é um valor a receber, que pode ser que meu cliente não me pague, pode ser que esse valor a receber seja de 30, 60, 90 dias. Então, por isso que na DFC, nós não utilizamos, por exemplo, a conta de clientes a receber como uma conta positiva. Ela vai sempre diminuir do valor que eu tenho de entradas, tá? Por isso que nós fizemos esse joguinho aqui. Então, DFC é sempre entender o que tem no meu caixa, o que eu tenho realmente de dinheiro disponível na minha empresa. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. De modo geral, os saldos iniciais e finais são extraídos do balanço. Então, igual eu falei antes, de um ano para o outro, a variação de um ano para o outro. Saldo inicial, o ano de 31/12 de X1. Saldo final, 31/12 de X2. Então, sempre que nós formos utilizar uma demonstração contábil para fazermos a DFC, sempre temos que utilizar um balanço patrimonial comparativo. Um ano comparado com o outro, para nós sabermos o valor inicial e o valor final. E as entradas são extraídas da DRE, tá? Então, observação, uma boa parte das questões sobre métodos diretos solicitam cálculos envolvendo contas de duplicatas a receber e fornecedores. Por que essas duas contas, pessoal? Geralmente as questões que envolvem o método direto envolvem esses dois tipos de conta. Porque são as contas de maior transição do balanço. Tanto duplicatas a receber, porque está ligado diretamente à operação principal da empresa, que é receita, e o fornecedor, que também está ligado diretamente à operação principal da empresa, que é o quê? A compra de matéria-prima. Então, para perceber, se a empresa tem um fornecedor a pagar, se a empresa compra o fornecedor, geralmente a empresa compra do fornecedor à vista, então, geralmente nesse sentido, tá? Tá, isso aqui eu já falei. Então, aqui eu trouxe de onde sempre nós vamos tirar informações para fazer nossa DFC. Então, sempre, pessoal, para a gente elaborar uma DFC, vai ser com base num balanço comparativo de um ano para o outro e também na DRE do ano que nós queremos saber, que nós estamos montando a nossa DFC. Então, sempre, por exemplo, se eu quero saber quanto que foi a minha DFC do meu ano elaborar uma DFC do ano de 2018, nós vamos fazer com base na DRE de 2018, tá? Então, sempre nesse sentido. A demonstração, a DRE, ela vai ser só do ano o ano referente à elaboração da nossa DFC, beleza? Então, esses dois demonstrativos, o balanço comparativo e a DRE, ela vai ser utilizada para elaboração tanto da DFC do módulo direto,
como a DFC do modo indireto, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês como que nós vamos elaborar a DFC do modo direto. Então, igual eu falei antes, aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, de recebimento de clientes. Então, igual eu falei antes para vocês lá em cima. Então, vai ser como? Saldo inicial dos clientes, que eu vou ver lá no balanço patrimonial, mais as entradas, que eu vou ver na DRE, menos a saída, que eu vou ver no balanço patrimonial também, do outro ano do balanço, porque é sempre o balanço comparativo. Então, o ano anterior e o ano atual. Então, o ano anterior vai ser sempre o saldo inicial e o ano presente, digamos assim, é sempre o ano atual. As saídas vai ser sempre no ano atual. Daí nós vamos ter o final, quanto realmente foi pago. Por que a gente precisa saber o quanto realmente recebemos de clientes para a nossa DFC? Para saber realmente qual foi o fluxo de pagamento. Então, quanto que nós temos lá na nossa DFC de dinheiro? Ah, prof, vimos lá na nossa DFC que temos 500 mil reais no caixa dessa empresa. Então, quanto desses 500 mil vieram de recebimento de clientes? Ah, veio-se 250 mil referentes ao recebimento de clientes. Então, é nesse sentido que a DFC quer entender quanto foi o recebimento de cliente durante um certo período de tempo, geralmente um ano, né? Que é o ano que nós utilizamos, um exercício que nós utilizamos para elaborar as nossas demonstrações contábeis, tanto DRE, como balanço, DFC, enfim. Então, sempre nessa lógica aqui da entrada menos saída igual saldo final, que nós vamos fazer o nosso método direto. E ele sempre vai ser desta forma aqui, pessoal, em todas as contas que envolvem a DFC, que são contas operacionais, contas financeiras e contas de investimento, tá? Então, anotaram aí no caderno de vocês? Saldo inicial vai tirar o valor do balanço patrimonial do ano anterior. Entrada vai tirar o valor da DRE. Saída vai tirar o valor da conta de clientes, né? Aqui nesse caso, do balanço patrimonial atual. Lembram que eu falei ali do balanço comparativo? Ano anterior e ano atual. Então, sempre vai ser nesse sentido. Aqui eu estou trazendo o exemplo de recebimentos de clientes, mas pode acontecer, por exemplo, com o estoque, que é uma das atividades que nós vamos fazer. Então, o estoque vai acontecer a mesma coisa. Saldo inicial, menos... mais, por exemplo, o que é saldo inicial e estoque? O que é a entrada de estoque aqui para gente? É o CMV, mais o CMV menos o saldo final. Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente. Mas, enfim, entendam que isso aqui é só um exemplo, tá? Aí aqui eu trouxe para vocês algumas outras situações. Por exemplo, pode ser que lá na empresa onde a gente trabalha, os nossos clientes, a conta de recebimento de clientes tenham algumas mutações, não sejam tão simples assim. Como, por exemplo, nós fizemos venda, porém houve uma devolução das vendas, ou a empresa concedeu desconto porque queria fazer uma queima de estoque. Então, tudo isso tem que ser colocado aqui no cálculo da nossa DFC. Então, vamos supor aí que na nossa DRE tivesse aqui, além das receitas, tivesse abatimento de receitas e tivesse descontos concedidos. Nós iríamos colocar essas duas outras contas aqui na nossa equação. Então, além das receitas, nós íamos fazer o abatimento das vendas e dos descontos concedidos. Caso haja também adiantamento de clientes, nós também vamos colocar aqui. Então, vamos colocar aqui o adiantamento de clientes, o valor inicial e o valor... Nada mais, nada menos que vai ser a variação entre os dois, para saber quanto de fato, por exemplo, realmente em adiantamento de clientes. Bom? E daí o valor de saída, que nada mais é do que o outro valor aqui do balanço patrimonial do ano atual.
tá? Então, são esse tipo de variação que podem haver nas nossas equações, tá? Então, é difícil acontecer esse tipo de variação, por exemplo, em questão de prova, enfim. Porém, no nosso dia a dia, trabalhando dentro das empresas que nós trabalhamos, é muito comum acontecer. Tá? Então, é muito comum o nosso gestor pedir para a gente fazer fluxo de caixa de determinada conta, para a gente saber o quanto entra, por exemplo. Eu quero saber aí o quanto está entrando de caixa realmente da nossa conta de clientes. Quanto que o nosso caixa é composto de recebimento de clientes. Deixa eu só abrir o meu bate-papo aqui. Enfim, então, nesse sentido, aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer uma equação dessa aqui para o nosso gestor ou até para o dono da empresa, como contadores, para tomar uma decisão de melhorar o recebimento dos nossos clientes, enfim. E nós vamos utilizar esse tipo de equação, porque dentro de uma empresa normal, é muito comum nós termos devolução, nós temos descontos concedidos, nós temos adiantamento de clientes. Então, utilizamos daí este tipo de equação. Bom? Aí aqui eu trouxe um de pagamentos de fornecedores, uma equação. Vai ser a mesma coisa do que a gente viu ali em clientes. Porém, aqui ó, pagamento de fornecedor. Vai ser o saldo inicial, vamos fazer esse junto aqui só para vocês terem uma ideia. O saldo inicial do meu fornecedor é R$100, correto? Aí eu quero saber aqui o valor dos meus pagamentos, o valor das minhas compras, quer dizer. Mas, como na minha demonstração contábil, ela não mostra o valor da minha compra, ela não vai falar assim, ó, você comprou tanto. O que vai mostrar pra gente é o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Mas não vai mostrar o tanto que nós gastamos, realmente, de fato, compramos de fornecedor. Então, para a gente chegar neste valor aqui, da compra, no método direto, nós vamos fazer essa equação aqui, ó. Estoque final, menos estoque inicial, mais o CMV. Então, como é que nós vamos calcular isso aqui? Para chegar naquele valor de entrada do nosso saldo de fornecedor. Nós vamos fazer estoque final 55, mais, menos, estoque final, menos estoque inicial, mais o nosso CMV, que nós vamos achar aqui na nossa DRE. Aí nós vamos ter o valor da nossa compra, de fato. Então, quanto foi o valor da nossa compra para nós colocarmos aqui na nossa equação, tá? Nós já vamos fazer isso, pessoal, juntos nas atividades, tá? Para ficar mais claro para vocês. Mas, ó, eu quero que vocês entendam da seguinte forma. Como o método direto, ele é um método voltado para dentro das empresas, então, para a gente ter esse valor de realmente quanto foi comprado de fornecedor, só dá para fazer quem trabalha dentro da empresa. Por isso que o método direto ele não é utilizado como uma elaboração de uma demonstração contábil utilizada aí para investidores e nesse sentido, como uma demonstração contábil igual, por exemplo, o balanço patrimonial e a DRE. É utilizado o método indireto, porque tem muitas informações que não se consegue extrair apenas utilizando o balanço patrimonial e a DRE. Precisa ter informações mais voltadas à gestão da empresa, a informações mais, vamos dizer assim, da tesouraria e também do setor aí financeiro da empresa, tá? Então, aqui para chegar no valor das compras, nós vamos sempre utilizar essa outra equação. Então, encontrado o valor da compra, nós vamos fazer menos a saída, que é este valor aqui de estoque, de fornecedor. E daí, vamos chegar no saldo final do nosso fornecedor, tá?
Então, aqui também, pessoal, falando para vocês que pode haver algumas alterações no sentido de adiantamento a fornecedor. Caso haja adiantamento a fornecedor, nós faremos... Espera só um pouquinho, que bugou aqui o meu computador. Só um momento. O que é isso? Tá, voltamos. Caso houver adiantamento ao fornecedor, então nós vamos colocar o saldo final e o saldo inicial desse adiantamento. Nada mais vai ser, nada mais, nada menos do que a variação das duas contas. Um vai entrar com mais e outro com menos. Vai ficar aqui a variação, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para a gente começar a preparar, fazer essa demonstração contábil aí juntos, tá? A elaboração da DFC pelo método direto junto. Então, vamos lá. Ó, esse exemplo aqui, eu tirei da prova de auditor fiscal tributário de 2007, que foi feito lá em São Paulo, tá? Aqui eu trouxe para vocês. A CIA Novo Horizonte elabora a demonstração do fluxo de caixa pelo método direto. São dadas as seguintes informações extraídas da sua contabilidade referente ao exercício de 2005. Então, aqui, a CIA deu essas informações aqui pra gente. Saldo inicial da conta fornecedor, 200 mil. Saldo final da conta estoque, 400 mil. Custo da mercadoria vendida, 950 mil. Saldo inicial da conta de mercadoria, 380. E saldo final da conta de fornecedor, 260 mil. Então, agora, a gente vai pegar lá as nossas equações e vamos começar a desenvolver essa DFC. O que a empresa quer saber? A empresa quer saber qual foi o valor pago a fornecedores no exercício de 2005. Então, a empresa quer que mostre para o dono da empresa, para os administradores da empresa, quanto foi pago, quanto de fluxo de caixa saiu da empresa referente a fornecedores. Então, do dinheiro que entra na minha empresa, quanto está sendo distribuído para fornecedores? Quanto está sendo pago para fornecedores? Então, nós, contadores que temos e dominamos essa informação. Então, nós vamos elaborar essa informação. Então, a primeira coisa que eu faço é encontrar o valor da compra. Qual é o valor da compra? Então, nada mais vai ser do que compra, estoque final, no valor de 400 mil reais. Então, aqui, ó, saldo final da conta de estoques, 400 mil. Menos o saldo inicial da conta de estoque, o valor de 380 mil. Um menos o outro vai dar 20 mil. 20 mil mais o CMV, que é o quê? O custo da mercadoria vendida, que é 950 mil, vai dar um valor de compra que a minha empresa teve, compra de fornecedor no ano de 2005, no valor de 970 mil reais. Tendo o valor de compra do meu fornecedor, eu jogo esses valores lá na minha equação de fornecedor, para mim saber quanto foi o valor que foi pago para fornecedores no ano de 2005. Então, vamos lá. Saldo inicial do meu fornecedor. Aqui está falando para mim no exercício, o saldo inicial da minha conta de fornecedores é 200 mil. Então, eu vou colocar lá, ó, 200 mil reais. Qual foi o valor da compra? Quanto de compra a minha empresa teve? Quanto ela gastou, de fato, comprou em mercadoria com o meu fornecedor? 970 mil. Ok? Aí, aqui, eu tenho o valor de saída, menos o valor de saída. Dos meus fornecedores. Então, eu vou aqui, ó. Saldo final da minha conta de fornecedores. 260 mil reais. Então, eu coloco aqui 260 mil reais. Então, o saldo final da minha conta de fornecedores, ou seja, o que de fato eu paguei na minha conta de fornecedor, foram 910 mil reais. Percebam aqui, pessoal, que 910 mil reais é o valor que, de fato, a empresa pagou em fornecedores. Mas, o quanto ela comprou foi 970, correto?
A gente encontrou que R$ 70 mil foram o valor que a minha empresa comprou de estoque, comprou de matéria-prima, enfim, no ano de 2005. Mas ela pagou R$ 910 mil. A diferença dos 60 mil tá aqui, ó. No início do período, a empresa tinha 200 mil a pagar de fornecedor. No final, ela tinha 260 mil, que é a diferença. 60 mil ela ainda tem a pagar. Então, ela pagou, de fato, R$ 910 mil. Então, eu posso falar lá para o administrador da minha empresa, ou eu, como contador, posso analisar essa informação e falar o seguinte: ó, o nosso fluxo de caixa, ele está saindo quase 1 milhão apenas para fornecedores. Tem como a gente abaixar isso? Tem como a gente melhorar isso? Nesse sentido. Beleza? Posso partir para outra? Para outro exemplo? Estão conseguindo entender? Sim. Sim? Escrevam. Sim. Escrevam, falam. Pode ir para o próximo. Então tá. Então o próximo, pessoal, eu peguei aqui do técnico judiciário, tá? Então foi uma prova de contabilidade que foi lá em Minas Gerais. Então esse aqui, pessoal, eu peguei voltado a o valor recebido de clientes. Então vamos lá. Considerando as informações extraídas do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício da empresa Horizonte, empresa comercial, referente ao exercício de X2, responda: o valor recebido de clientes em X2 foi em milhões de reais. Então, o que eu vou fazer aqui nesse momento? Opa! Eu vou pegar lá a minha equação de entrada e saída e vou explicar aí pro dono da empresa Horizonte o quanto foi que nós recebemos de clientes no ano de X2. Então, o que vai acontecer aqui? Saldo inicial. O saldo inicial é o meu valor no início do período. No início do período, a minha conta de clientes, ela era R$110 mil. A entrada de clientes que eu tive, a entrada no valor de clientes, por exemplo, quanto que eu vendi de clientes, eu vejo na minha DRE, nas minhas receitas, porque é lá que eu fiz a minha venda, de fato. 900 mil. As saídas, eu vejo aqui na minha variação no ano de X2, 140 mil, negativo. Então, vai ser igual aquele primeiro exemplo que eu fiz lá com vocês. O saldo final que eu realmente recebi dos meus clientes foram R$870 mil. Então, nada mais é do que a diferença entre esses dois aqui, ó, 30 mil. 30 mil reais de clientes que eu tenho a receber, menos os 900 mil reais de clientes que eu vendi. Então, eu vendi 900 mil reais de compra. Eu fiz uma venda de 900 mil reais para meus clientes, menos os 30 mil que eu tenho a receber, vai dar um total de 870 reais que, de fato, eu recebi de clientes na minha empresa. Tá tranquilo? Foi tranquilo? Então, a demonstração do fluxo de caixa de modo direto é desta forma que a gente faz, seguindo estas equações, pessoal. Não tem segredo, porém, que nem disse para vocês. Sempre que forem pedir para vocês demonstrações como contadores, geralmente vocês vão ter que fazer, na maioria das vezes, pelo método indireto. O método direto, ele é cobrado de nós contadores, com certeza, mas ele é mais voltado para uma informação de gestão, para uma informação para dentro da nossa empresa, e não para uma elaboração de uma demonstração contábil de fato. Nós elaboramos a DFC pelo método indireto. Porém, nós somos contadores e precisamos entender os dois métodos, tanto direto como indireto. Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, uma demonstração do fluxo de caixa. Pronto, a gente vai acabar o nosso tempo. Se cair, é porque acabou o nosso tempo, tá? Então, aqui, ó, a demonstração do fluxo de caixa de forma direta. Recebimento de clientes, que é o valor que a gente encontra fazendo aquela equação.
pagamento de fornecedor, que é o valor que a gente encontra fazendo aquela equação, pagamento de aluguel, que é o valor que a gente encontra fazendo aquela equação. E daí, no fim, a gente descobre o quanto que nós tivemos relacionados às nossas atividades operacionais. A mesma coisa e relacionadas às nossas atividades de investimento.